Zacarias, quando ficou sabendo da notícia, na realidade o anjo apareceu para Zacarias, né? Em Maria, com Maria, o anjo apareceu a ela, foi até ela. Zacarias era o sacerdote responsável do templo, e havia um templo apenas, e haviam grupos de sacerdotes, e eles eram muitos sacerdotes, era completamente diferente da igreja, né? Então só havia um templo, e os sacerdotes, eles ficavam no templo oferecendo sacrifícios. Eram muitos. Deus instituiu os sacerdotes lá com o irmão de Moisés, né? Arão. Então todos os que eram da tribo de Arão, da família ali, eles tiveram o sacerdócio, eram sacerdotes, e eram grupos grandes, cada sacerdote tinha sua família, né? E eles então se dividiam em grupos, e haviam os grupos responsáveis de cuidar do templo em determinados momentos. Tinham os sacerdotes, e tinham chamado o sumo sacerdote, que era o que ficava responsável de tudo. E neste tempo Zacarias, ele cuidava, ele era o responsável. E Zacarias então, quando entra no templo, no lugar que só o sacerdote podia entrar, que era no chamado Santo dos Santos, ali o anjo apareceu a ele e falou: sua mulher vai ficar grávida. Isabel, a gente sabe, ela nunca pôde ter filhos quando era jovem, porque era estéril, e agora ela já estava muito idosa, e o anjo vai anunciar: a tua mulher vai ter um filho. E Zacarias duvidou. Zacarias duvidou. E aí o anjo vai dizer, né? Porque você não acreditou, você vai ficar mudo até o dia que o menino nascer. Então, de fato, eles eram casados, né? Tiveram a sua noite juntos, ela engravida, e Zacarias fica sem falar durante 9 meses. Daí que quando nasce o neném, a gente vê o que acontece, né? Todos eles ficam pasmos, porque Zacarias começa a falar, justamente numa situação específica. Que nome vamos dar ao menino? Tal nome, tal nome. E Isabel falou: João, porque o anjo disse, ele se chamará João. E aí Isabel vai dizer: o nome dele será João. Não, mulher, você está maluca, não tem ninguém com esse nome na sua família, não. Fala aí, Zacarias, quem é que vai ser? Zacarias era o homem, né? O chefe da casa, e era o sacerdote. E aí Zacarias, que tinha que escrever, porque há 9 meses, né, sem falar, João é o seu nome. Quando ele escreve, é como que vem todo o assentimento à palavra do anjo, que ele devia ter tido há 9 meses atrás. E nesse momento, é claro, ele já estava, a fé dele já tinha sido renovada, mas agora ele fica mudo para ser um sinal. Então isso é muito interessante. Assim que Isabel ficou grávida, Zacarias não tinha mais o que duvidar. Deus fez um milagre, mas ele continuou mudo, porque 9 meses depois ele voltaria a falar, e o fato dele voltar a falar foi um sinal para todos de que aquele menino, ele não foi só sorte de Isabel. Nossa, ela deu sorte, né? Conseguiu engravidar quando não dava. Ali foi um sinal de que aquele menino tinha algo diferente.
e foi o grande profeta João Batista, né? O último profeta do Antigo Testamento. Então, quando Zacarias escreve: seu nome é João, a sua língua se solta, e a primeira coisa que ele faz é louvar a Deus. Então, é interessante nós vermos aí, Deus já tinha perdoado Zacarias, mas Zacarias ainda continuou naquela situação difícil, que imagina, você ficar mudo, difícil demais, para que ele fosse um sinal bom. Então a gente tem que ter muita fé para compreender isso, porque Deus pode fazer isso na nossa história, na nossa vida. E às vezes a gente pensa que Deus está castigando a gente. Não, Deus não está castigando, mas aquela situação será importante. João Batista, desde pequeno, todos já ficavam de olho nele. A gente viu no final do Evangelho, esse menino, todos diziam: quem vai ser esse menino? Olha só, o milagre por ele ter nascido com a mãe já idosa e estéril, e agora o pai que ficou mudo e volta a falar. Então a gente tem que pedir a Deus para vivermos a nossa caminhada. O ideal é isso, né? O anjo bem claro com Zacarias: porque você duvidou, você vai ficar mudo. Deus faz com que aquilo que parecia ser um castigo se tornasse um sinal, mas na realidade só aconteceu porque ele duvidou. Então, o melhor é a gente acreditar, o melhor é a gente ter fé sempre. Mas numa situação em que algo nos acontece, nunca duvide. Você já colocou diante de Deus? Foi uma bobagem que você fez e que agora você está pagando, né, a consequências, né? Tem erros que a consequência é bobagem, né? Mas tem erros que a consequência é terrível. Uma pessoa que mata alguém, se ela se confessa, ela está perdoada. Se ela estiver completamente, verdadeiramente arrependida, ela está perdoada. Se ela se confessa, está perdoada. Se ela morrer, ela vai para o purgatório, vai passar o tempo que Deus sabe, né? Mas ela vai para o céu. Mas se ela não morre, ela vai para a cadeia. Tem um monte de gente na cadeia, porque quando voltou a si, já tinha enfiado a faca na pessoa. Quando voltou a si, quando a raiva passou, aí ela viu que a tal coisa que ela atirou na pessoa bateu na cabeça e a pessoa morreu. Por isso a gente não pode nunca perder a cabeça, a gente não pode nunca deixar que a raiva nos segue, porque no momento de raiva a gente mata e se mata. Na hora que faz, quando vê o que fez, se mata também. Tragédia. Então, precisamos estar sempre confiantes em Deus, né? Não perdermos nunca a cabeça. Estarmos certos de que existem erros que vão nos custar muito. A consequência é muito difícil. Então, evitemos. Fuja do pecado grande. Todo pecado grande tem consequência grande. O ideal é fugir do pequeno também, porque Jesus fala, né? Se você consegue ser fiel no pouco, você vai ser fiel no muito. Se nem no pouco você consegue ser fiel, você não consegue ser fiel no muito. E o pecado grande tem consequências, às vezes, terríveis. Mesmo assim, se você se coloca diante de Deus, se você confia em Deus, então comece a olhar as coisas
como que Deus vai tirar disso algo bom. Porque tira mesmo. A história de Zacarias é essa. Ele duvidou. Imagina, um anjo aparece a ele duvida. Um anjo fala para ele duvida. Ficou 9 meses sem falar, mas já tinha sido perdoado, claro, porque ele pediu perdão a Deus. Sem falar, ele reconheceu. Mesmo assim, Deus fez com que durasse toda a gravidez. Aliás, cumpriu a palavra, né? O anjo foi claro: porque você duvidou, você vai ficar mudo até o menino nascer. Deus não retirou isso. Puxa, mas eu já me arrependi, eu já fui lá, resolvi, ainda eu tenho que passar por isso? Se você já fez a sua parte, confia. Confia que se Deus não mudou a situação, é porque vai ter o momento certo de mudar. Ou aquilo é necessário ainda acontecer para que outras coisas aconteçam. Então vamos rezar, né, meus amigos? Feche seus olhos. E vamos pedir ao Senhor que aumente a nossa fé. Estamos às portas do Natal. Precisamos viver a fé. A fé que nos ajuda a suportar todas as coisas. A fé que nos ajuda a ficarmos firmes. A fé que faz com que, mesmo passando por toda situação que parece ser até um castigo, ao final de tudo, nos faz louvar o Senhor. E foi isso que aconteceu com Zacarias. 9 meses mudo. E quando ele volta a falar, a primeira coisa que ele faz não é blasfemar, é louvar ao Senhor. Ensina-nos, Senhor. Sustenta-nos. Te bendizemos, te glorificamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.